Nós temos diante de nós hoje uma passagem bíblica bastante conhecida, creio que a grande maioria dos irmãos já ouviu acerca dessa espécie de provérbio aqui que Jesus apresenta, mas da mesma forma que esse é um texto bastante conhecido, ele também é um texto bastante mal compreendido. Então, primeiramente, eu preciso lembrá-los de que nós já estamos no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Esta aqui é uma seção específica que Jesus está tratando sobre como seus discípulos devem agir em relação aos seus relacionamentos pessoais. Então, na última exposição aqui do Evangelho de Mateus, nós estivemos analisando os versos de 1 a 5 do capítulo 7, onde nós aprendemos sobre a questão do julgamento. Devemos ou não devemos julgar as pessoas? E nós vimos que, inevitavelmente, nós faremos isso. Inevitavelmente, a nossa vida ela é feita de julgamentos. Faz parte da vida julgar. Mas de que forma devemos julgar? E aí o texto bíblico vem para nos ensinar. E ele diz que nós devemos usar a medida correta no julgamento. A medida da misericórdia. A medida do perdão. Nós devemos julgar sempre com uma atitude de autocrítica, buscando primeiro corrigir o nosso próprio erro. Devemos primeiro nós buscar andar em santidade, para depois disso estarmos prontos, com a disposição correta, para julgar o próximo. E esse julgar o próximo é no sentido de ajudar aquele irmão a andar no mesmo caminho que nós, como cristãos, devemos andar. Nós não podemos jamais fazer o julgamento hipócrita, aquele julgamento que ele é apenas condenatório. É um julgamento que só aponta o dedo para outra pessoa, que aponta o erro e exige que a pessoa corrija a sua vida, porém o hipócrita ele é incapaz de enxergar o próprio erro e corrigir o próprio erro. Ele quer uma vida perfeita nos outros, mas ele não busca uma vida correta diante de Deus. E aí Jesus, agora no versículo 6, ele vai continuar nesse fluxo de pensamento, de raciocínio, ainda no mesmo tema, os seus seguidores e como eles devem conduzir os seus relacionamentos pessoais. Então, depois que o cristão ele retirou a trave do seu olho, depois que o cristão encontrou o caminho da santificação, estando apto agora para auxiliar os seus irmãos, a ideia é que agora o cristão está com a visão clara, não tem nada ali atrapalhando. O discípulo de Jesus, ele precisará fazer um julgamento bastante importante, que é o que nós encontramos no capítulo 7, verso 6. Eu creio que você já abriu sua Bíblia, está com o texto em mãos, acompanhe comigo. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então, segundo esse versículo aqui, o cristão ele precisa julgar as pessoas para poder definir quem é que pertence a esse grupo aqui chamado por Jesus de cães e porcos. E para esse grupo específico de pessoas, o cristão ele não deve dar a eles o que é santo. O cristão não deve lançar para esse grupo de pessoas as suas pérolas. Então, para nós compreendermos corretamente esse texto, nós precisamos entender o que são as pérolas. O que são essas pedras preciosas que os discípulos de Jesus possuem? Esse tesouro que eles têm, que podem contribuir com as outras pessoas. E não menos importante, entender quem são os cães e os porcos. Quais as características de que essas pessoas possuem que nos fazem identificar a esse grupo tão indesejado. Portanto, irmãos, o meu objetivo com a exposição de hoje é ter uma palavra acerca de pérolas e de porcos. Entender o que são as pérolas e quem são os porcos. Para então chegar a uma conclusão precisa sobre aquilo que Jesus tem a nos ensinar no texto de hoje. Então vamos orar antes de prosseguir.
na exposição. Bondoso Pai, querido Deus, louvado seja o Senhor pela palavra de Deus, pela revelação que nós temos aqui aberta diante de nós. Eu peço que ela venha a falar aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito interceda a nós, Senhor, nos dando o entendimento correto desse texto bíblico. Nós temos tantas pessoas que falam desse texto, mas que compreendem de maneira totalmente equivocada. Eu peço que o Senhor nos dê a compreensão exata daquela Tua intenção, quando você falou essas palavras, que a gente possa extrair da própria palavra de Deus esse entendimento e que nós sejamos em tudo guiados pelo Teu Santo Espírito. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, vamos analisar primeiramente acerca das pérolas. O texto diz ali: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Então, as pérolas aqui e aquilo que é santo são expressões usadas por Jesus aqui como sinônimos. O que é santo e pérolas aqui é a mesma coisa. E se você já é um cristão, se você já frequenta uma igreja, se você já lê a palavra, você deve saber que o termo santo na palavra de Deus significa algo que foi separado, algo que foi consagrado para Deus, algo que foi separado do comum. É algo realmente especial, uma coisa santa é algo realmente especial para Deus. Ou seja, é algo que possui um alto valor. E aqui entra a ligação com as pérolas. Da mesma forma que ocorre hoje, as pérolas nos dias de Jesus, elas possuíam um alto valor de mercado. Pérolas verdadeiras, elas não são encontradas em padarias, em mercados, em nada do tipo. As pérolas verdadeiras, elas são obtidas no oceano. Elas são criadas naturalmente nas ostras. Então ela é realmente algo bastante precioso, com muito valor. Nós temos outro texto aqui em Mateus que nos traz a dimensão exata do valor que as pérolas possuíam no tempo de Jesus. Esse texto está em Mateus 13, versos 45 e 46, que diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Ou seja, para se adquirir uma pérola de grande valor, que é o caso aqui no texto, porque essas pérolas, elas são comparadas por Jesus àquilo que é santo, então são pérolas que têm um valor bastante grande para Deus. Para se conseguir uma pérola como essa, é necessário abrir mão de tudo. Você precisa vender tudo aquilo que possui para conseguir comprar uma dessas preciosidades. E o desafio que nós temos aqui é entender o que são essas pérolas de grande valor que os discípulos de Jesus possuem e que eles não devem dar aos cães e aos porcos. E para chegarmos à resposta precisa sobre isso, é necessário nós lembrarmos do contexto no qual o versículo aqui está inserido. Nós precisamos recordar que esse é um texto que faz parte de um sermão. É um versículo que está dentro de um sermão grande de Jesus. Então, se você já frequenta a exposição de Mateus, você está careca de saber que esse texto está no Sermão do Monte. O maior sermão pregado por Jesus aqui na terra. E ele se encontra aqui no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até o fim do capítulo 7. E o assunto central desse sermão, o ponto-chave que Jesus está pregando, é sobre o reino dos céus. Jesus inicia esse sermão falando sobre as qualidades, as características das pessoas que habitam este reino. Depois ele fala sobre o testemunho que as pessoas que vivem nesse reino possuem aqui no mundo. E agora preste atenção nisso. Jesus fala também nesse sermão sobre o valor superior que esse reino, o reino de Deus, possui em relação a todas as outras coisas deste mundo. Jesus acabou de ensinar sobre a preciosidade dos discípulos acumularem tesouros no céu.
As pérolas de grande valor, ele está falando agora. Acabou de falar, meus discípulos, vocês não acumulem tesouros aqui na terra, acumulem tesouros no céu. Portanto, as pérolas que os discípulos possuem são as verdades acerca do reino de Deus. É isso que significa as pérolas, essas verdades todas que Jesus está ensinando para eles aqui nesse sermão. E que eles, posteriormente, deveriam levar para o mundo todo. Nós podemos dizer que essas pérolas que hoje nós também possuímos, se somos de fato discípulos de Cristo, elas são as boas novas de Cristo. Elas são a mensagem do Evangelho. É a mensagem da salvação. É tudo aquilo que envolve o reino de Cristo. Então vamos pensar nisso por um instante. Será que existe algo mais valioso para nós, como cristãos, como discípulos, do que o próprio Senhor Jesus e o seu ensino que nos traz salvação? Será que para o cristão há algo mais valioso do que isso? Vamos olhar para este mundo, para a vida como ela de fato é. Se você for sincero, você vai chegar à conclusão de que nós, pessoas, somos seres extremamente fracos. Nós somos extremamente frágeis. Não existe de fato muita esperança para essa vida. O que nós sabemos é que ela passa rápido. A nossa vida é extremamente passageira. Os nossos momentos de alegria, que muitas vezes movem a nossa vida, eles também são igualmente extremamente temporários. A felicidade vem e vai muito rapidamente. Se nós chegarmos à conclusão de que a vida é isso, de que a vida é tudo isso que nós enxergamos aqui, a nossa própria fragilidade, poucos anos nessa terra, poucos momentos de felicidade, então nós podemos chegar à conclusão de que nós somos os mais infelizes de todos aqui neste mundo. Se a vida é isso aqui, que tristeza, irmãos. Não há sentido. Não há razão. Não há propósito. Se isso aqui é tudo que existe, por que a gente trabalha tanto? Passa a maior parte do nosso dia trabalhando, sendo que a vida é tão rápida e passageira. Então aproveite da vida. Por que será que a gente gasta tanto tempo correndo atrás do vento? De tantas coisas que acabam não nos satisfazendo. Você coloca uma motivação na sua vida. Eu quero me formar. Aí se forma. Aquilo não completou, precisa mais. Agora eu quero ser bem sucedido na minha carreira. Aí você alcança, mas não completou. Não, mas agora eu quero conquistar um pequeno império. Eu quero ter a minha casa, o meu carro. Né? Aí você conquista as coisas e não sustentou, está ali ainda um vazio. A realidade, irmãos, é que nós corremos atrás dessas coisas de uma maneira que nós sequer podemos afirmar que amanhã nós vamos estar vivos e bem. Nenhum de nós pode chegar aqui, não, dê certeza, amanhã eu vou acordar 100% bem, nada vai acontecer comigo. Porque a vida não é assim. Que esperança nós vamos ter se a vida se resume a isso? Qual a razão para continuarmos? O que nos motiva a continuar levantando de manhã cedo e vivendo essa vida? Que propósito há em viver? Se a vida se resume a isso. Por outro lado, se existe algo mais, se entendemos que essa vida aqui não é a verdadeira vida, se nós temos uma mensagem, uma notícia, e ela é uma boa notícia, que foi trazida até a nós,
que nos diz: a vida de vocês tem um propósito. A vida de vocês não é sem propósito. Nós fomos criados com um propósito claro. E essa mensagem diz que existe uma eternidade perfeita nos esperando. Essa vida aqui não é o fim. A nossa verdadeira vida está por vir. Essa é uma boa notícia. Isso é realmente a coisa mais preciosa que nós poderíamos encontrar nesse mundo. Um propósito, um sentido, uma esperança. Isso são pedras preciosas. Essa grande notícia são pérolas de alto valor. Mas nós não vamos parar só nisso. Existe um contexto aqui no texto mais imediato, o contexto dos versos anteriores, de que nós tratamos na última pregação sobre o julgamento, o contexto da correção de um irmão com um cisco no olho, que se você usar a medida correta, a medida da misericórdia, quando você tem o hábito de corrigir a si mesmo, e aí você investe em ajudar o próximo a viver uma vida em busca de santidade, e dentro desse contexto de misericórdia, de amor, de realmente colaborar com a caminhada e luta contra o pecado do outro, essa correção, irmãos, essa exortação, aqueles conselhos que buscam edificar a vida do irmão, eles também são considerados como pérolas de alto valor. Então, resumindo isso aqui, o que os discípulos de Jesus possuem que é santo e de tão alto valor a serem considerados como pedras preciosas? Os cristãos, eles possuem palavras de salvação. Os cristãos, eles possuem uma mensagem que liberta, que livra as pessoas do pecado e da condenação eterna. Os cristãos possuem também conselhos que edificam, que constroem e que auxiliam os demais cristãos a progredirem no caminho da santificação. Todas essas coisas possuem o mais alto valor diante de Deus e devem ser consideradas como tal, pedras preciosas. E dentro disso, eu queria trazer algumas aplicações práticas sobre como nós podemos não reconhecer o valor dessas pérolas em nossa vida. E através disso, irmãos, através dessas aplicações, eu oro que Deus nos ajude a não cometer mais esses erros. Porque esses erros que eu vou citar, eles são erros típicos, não de discípulos, mas é um erro típico de uma categoria indesejada, dos porcos e dos cães, que serão o alvo na sequência da nossa exposição. E eu vou começar pela aplicação mais óbvia, porém eu não teria como deixar de citar essa aplicação. Você não reconhece o valor de uma pérola quando você possui uma Bíblia em casa e deixa ela apenas como objeto de decoração. Nós vivemos, irmãos, em uma época, em um país privilegiado em relação à quantidade de Bíblias disponíveis, a liberdade que nós temos de comprar uma Bíblia. Nós temos diversas traduções, desde as mais fiéis ao texto original até as mais portuguesa mais atual, que nos ajuda a compreender o texto de maneira mais rápida. Nós temos Bíblias de estudo, Bíblia para a mulher, para o jovem, Bíblia de meditação, a Bíblia da Reforma Protestante. É tanta opção que nós temos hoje em dia que eu tenho quase certeza que a maioria de nós não tem só uma Bíblia. Tem várias Bíblias em casa, né? Nós precisamos valorizar a palavra de Deus com a preciosidade que ela de fato possui. Se você tem uma Bíblia em casa e não utiliza essa Bíblia, você não reconhece
a preciosidade, a pérola de alto valor que você possui. Nós devemos desejar estar perto dela, admirá-la como grande tesouro. Nós devemos mergulhar nela, meditar nos seus textos, porque dentro dessa pérola aqui existe uma fonte de tesouros inesgotável. E é por causa disso que os discípulos, eles possuem também uma fonte inesgotável de pérolas, ao ponto do discípulo poder sair para as nações distribuindo tesouros. Eles não precisam ficar preocupados em guardar. Vou ficar só para mim essa mensagem. Não. Eles podem distribuir, porque é um tesouro que não acaba. E isso dá prazer no cristão. Ele quer distribuir, quer compartilhar desse grande tesouro. Outro ponto relacionado ao reconhecer o valor da palavra de Deus é como você valoriza os outros meios que Deus providenciou com o propósito de crescimento espiritual dos seus discípulos. Por exemplo, a congregação. Quanto você valoriza congregar? Quanto você valoriza o culto, a exposição da palavra de Deus? Quanto você valoriza o ensino bíblico? Será que você consegue reconhecer o valor de uma igreja fiel à palavra de Deus? Irmãos, quantos cristãos de verdade procuram por uma igreja fiel à palavra e não acham? Quantos cristãos de verdade vivem em contexto de perseguição que não podem congregar, porque correm risco, porque é proibido? Será que você reconhece o valor disso, irmãos? Uma boa maneira de medir se você de fato compreende isso como um tesouro é a sua frequência no culto, nas programações da igreja. Você se esforça para estar presente, para aprender da palavra, para saber mais? No domingo passado nós tivemos o batismo de alguns irmãos e como é de costume aqui da igreja, a gente faz uma entrevista pública com essas pessoas para elas demonstrarem a sua fé para os demais membros da igreja. E ali a gente faz uma entrevista rápida e uma das perguntas que é feito, que talvez seja uma das mais fáceis de serem respondidas é: eu me comprometo e me esforçarei em estar em todas as programações da igreja? Basta dizer sim ou não, a gente não exige outra resposta, sim ou não. E essa resposta, todos os membros até hoje se comprometeram, disseram sim, nós vamos nos esforçar. O sim é dado muito facilmente. Então são as perguntas mais fáceis de responder, mas são aquelas que nós temos mais dificuldade em de fato nos comprometer. Porque se o sim de todo mundo fosse verdadeiro, a nossa escola bíblica, o nosso culto de ceia não seria tão esvaziado. Nós não temos essa quantidade de pessoas, nem na quarta nem na ceia. Então, isso é sinal de que as pessoas não estão se comprometendo com aquilo que elas falaram. Não estou dizendo que sempre, nunca isso pode faltar, não. Há casos que não tem problema. Mas eu estou falando aqui do esforço que você se comprometeu. Será que existe mesmo um esforço? Ou o universo tem que conspirar? Você tem que estar tudo propício. Não pode estar chovendo, não pode estar frio. O carro tem que estar funcionando, ou tenho que alguém me leve, eu não posso estar cansado. Irmãos, isso é esforço. Isso é esforço. Eu fico pensando, se fosse o nosso caso aqui viver perseguição, risco de perder a vida se nós estivéssemos no culto. Se isso ocorresse, será que nós estaríamos aqui essa noite? Será que todos nós estaríamos aqui? Que lugar o culto ocupa na sua agenda? Você programa o domingo como culto sendo o ponto alto? Porque biblicamente ele é o dia do Senhor. Então, pontualidade, por exemplo, irmãos, é algo que nós procuramos observar aqui na igreja. Se você repara, às 7h começa o culto. Isso não é só feito por uma questão de horário, irmãos. Nós queremos ser chato com a questão do horário. Não, isso é uma questão de reverência a Deus. O culto é a Deus.
Então, começar no horário é uma reverência àquele que é o objeto do nosso culto. Então, como você se comporta no culto? É outra questão, irmãos. Você fica disperso, você não acompanha o raciocínio, né? Eu reforço algo que eu disse ontem no encontro de casais. Pais, cuidem dos seus filhos, demonstrem uma reverência por este momento, para que eles aprendam que isso é importante. Ensine seu filho a anotar os pontos da pregação ou palavras que eles escutaram, que chame a atenção. E mostre que você se prepara para o culto, que você reverencia este momento. Dê o exemplo. Então, ter uma postura descompromissada com o culto não é um desrespeito para mim como pastor, mas é uma amostra de falta de compromisso e respeito com Deus. Irmãos, essas reflexões, elas podem ser duras, mas elas são importantes. Elas são necessárias. E alguém pode dizer, pastor, mas é fácil para o senhor falar porque esse é o seu trabalho. Irmãos, não é fácil falar, não. Não é fácil. É muito mais fácil para mim ser um pastor que passe a mão na cabeça e fale só coisas agradáveis. Porque fazer exortações é muito mais difícil. Eu falo essas coisas por amor, irmãos. E eu quero deixar bem claro, ninguém é salvo por ser frequente na igreja. Ninguém é salvo por isso. A salvação vem pela fé em Jesus. Se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é salvo. Só que a nossa falta de compromisso com coisas que Cristo mesmo instituiu, que Deus colocou na vida do cristão, isso faz com que há um risco muito grande de nos tornarmos pessoas religiosas. De porque você vem na igreja, você se considere uma pessoa salva. Não é esse o ponto. O ponto é o compromisso. Não adianta vir para o culto e dormir no culto. Não adianta vir para o culto e ficar catando borboleta. Eu venho para o culto porque eu quero aprender da palavra. Eu quero aprender de tudo aquilo que o meu Salvador ensinou neste mundo. Essa é a minha motivação. Eu não venho por causa das pessoas, eu não venho por causa do pastor, eu não venho por causa de ninguém. Eu venho por causa da palavra. Essa é a minha motivação. Então pense, irmãos, em alguém que não se compromete com o seu emprego. Falta direto, chega sempre atrasado. O que você acha que acontece com alguém assim? A pessoa é demitida. Por quê? Porque não se comprometeu com a sua empresa. E eu sei das limitações que essa ilustração aqui tem. Mas isso pode ser comparável. Porque crer de fato no valor do Evangelho, crer que a palavra de Deus é uma pedra preciosa, crer de fato em Cristo como seu Senhor e Salvador, significa se comprometer com Ele. Não basta só dizer eu creio. A evidência da crença é o compromisso. Porque quando nós reconhecemos algo realmente precioso, algo que possui alto valor aos nossos olhos, nós nos dedicamos a isso. Nós nos comprometemos com isso. Nós nos doamos para aquilo que realmente valorizamos. Se você valoriza o futebol, eu tenho certeza que você não se atrasa para o joguinho da semana, que você não perde um jogo na TV, que você está sempre no horário, sempre pronto para estar nas programações. Por quê? Porque você valoriza aquilo é importante para você. Você gosta de fazer aquilo. A mesma coisa as coisas de Deus, a gente não pode querer se enganar com isso. É necessário, irmãos, uma análise profunda da nossa vida, do nosso comprometimento, para que nós sejamos realmente convertidos e não convencidos. Então receba, irmãos, esses meus conselhos, não como pedras que são atiradas aqui de cima para baixo, né? Como se a única intenção fosse causar algum ferimento. Pelo contrário, receba isso aqui como uma exortação amorosa, como uma pérola preciosa de uma correção, conselhos que visam unicamente edificar a sua vida.
de lhe trazer crescimento espiritual. O meu único desejo para cada um, irmãos, é que vocês continuem crescendo em Cristo. Irmãos, o crescimento ele é diretamente relacionado ao seu interesse. Se você tem interesse de aprender a palavra, de ler, você vai ter interesse de estar na exposição, de estar na escola bíblica, porque é isso que te faz crescer. O risco é que se nós não reconhecemos o valor do Evangelho, da palavra de Deus e tudo que envolve isso, nós corremos o risco de fazer parte de uma categoria extremamente indesejada. A categoria dos cães e porcos. Voltando ao texto, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. É obviamente que Jesus não está falando aqui literalmente de animais no texto. O que nós temos aqui é uma ordem para julgarmos as pessoas e determinarmos quem são esse grupo específico que precisa receber um tratamento diferenciado da parte dos discípulos. Jesus chamou essas pessoas duramente de cães e porcos. Outra informação importante para entendermos o texto é buscar o contexto histórico. Como esses animais, os cães e os porcos, eram vistos na sociedade daquele tempo. Porque se nós falarmos hoje desses dois animais, muitas pessoas têm paixão por cachorro. Muitos possuem até um cachorrinho de estimação. Tratam como se fosse um membro da família. O porco, no máximo, ele carrega a imagem de um animal sujo. Mas depois que a gente lembra que ele é a fonte do bacon, a gente muda de figura, a gente tem até uma afeição pelo porquinho, né? A gente chega até a gostar dele. Só que naquele tempo, irmãos, os porcos, eles não eram animais apenas que viviam na sujeira. Eles eram animais selvagens. Os porcos traziam um risco de vida às pessoas. E acima de tudo, os porcos faziam parte de uma lista de animais impuros presente na lei judaica. Era um animal totalmente desprezado. Os cães, eles não eram domesticados naquele tempo. Não havia nenhum pet shop lá vendendo roupinha de cachorro. Os cães também eram animais selvagens, animais grandes, que viviam soltos pelas cidades atrás de resto de comida. Eles eram animais ameaçadores, as pessoas tinham medo dos cães. Então os dois animais aqui oferecem uma ideia de um grupo desprezível de pessoas. Um grupo impuro, detestável, perigoso. Era um grupo realmente muito mau. O apóstolo Pedro também usou como ilustração esses mesmos dois animais para falar do grupo dos falsos mestres e dos estragos que eles faziam na comunidade. Pedro diz que esses homens, os chamados falsos mestres, eram homens que procuravam enganar as pessoas. Pedro diz que eles eram incapazes de manter uma vida santa. Aqueles falsos mestres, eles podiam enganar as pessoas por um certo tempo, mas uma hora ou outra, a própria vida desses homens denunciavam aquilo que eles de fato eram. Pedro diz assim na sua segunda carta, no capítulo 2, 22, neles se confirmam os provérbios, neles os falsos mestres. O cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então Pedro está dizendo que esses animais eles possuem uma natureza imunda, ou seja, é natural do cão comer o próprio vômito. Da mesma forma que é natural do porco viver na sujeira. E ele compara dizendo que o falso mestre assim também, é natural para o falso mestre viver em pecado. Porque ele não é de fato crente no Senhor. Não há temor de Deus nos falsos mestres. Eles são incapazes de manter uma vida santa. Uma hora ou outra, eles voltarão para a sua imundície. É isso que Pedro diz. Mas voltando para o versículo, ainda na análise do texto, agora na questão da estrutura gramatical, nós temos aqui o que é chamado de quiasmo. Não é quiabo, tá? É quiasmo. Que é uma disposição cruzada nas sentenças aqui. Nós temos a primeira sentença, não deis aos cães o que é santo. E aí Jesus dá uma pausa na sentença
E inicia a segunda: nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés. E aí só depois ele encerra a primeira sentença, que está relacionada aos cães. E voltando-se, vos dilacere. Ou seja, a ideia aqui é: não deis aos cães aquilo que é santo, porque os cães, eles não vão se interessar pelas coisas santas e logo se lançarão contra vocês violentamente. Os cães vão perseguir vocês por causa disso. E nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, porque os porcos, eles são incapazes de discernir o valor de uma pérola. Eles são incapazes de diferenciar um caco de telha de um diamante. Né? Então, eles, ao receber as pérolas, eles vão pisar nas pérolas como se elas não tivessem nenhum tipo de valor. Então, com base nessas informações, agora nós vamos tentar definir quem são essas pessoas que Jesus tem em mente. O que nós sabemos sobre elas? Nós sabemos que elas são pessoas que não reconhecem o valor das pérolas. Ou seja, elas não reconhecem o valor do reino de Deus, o valor da mensagem de Cristo, o valor do Evangelho. E por não reconhecerem esse valor, eles acabam pisando nas boas novas, acabam por tirar sarro, fazer piadas ou escarnecer da mensagem cristã. Ao identificarmos pessoas que agem assim, que não estão interessadas em ouvir, que fazem pouco caso do Evangelho, a ordem de Jesus é: pare de falar. Não vale a pena continuar. Só cuidado aqui, irmãos, porque isso não significa que nós devemos desistir facilmente das pessoas. Não é esse o caso. Mas chega um determinado momento onde a resistência a essa oferta graciosa que é oferecida por meio da pregação do Evangelho, ela deve ser punida com o silêncio do mensageiro. Em Mateus 10,14, Jesus orienta os seus discípulos assim: se alguma casa ou cidade se recusarem recebê-los, ou a ouvir a sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Ou seja, se houver uma resistência constante por parte de alguma pessoa ou de um grupo de pessoas, pare de pregar ali e vá para outro lugar. Jesus diz: não leve nem o pó desse lugar consigo. Parta para outro. Mas alerta outra vez: nós não devemos considerar isso como uma desculpa para não pregar. Nós devemos pedir em oração por sabedoria. Né? Nós não podemos usar isso aqui apenas para confirmar o porquê nós estamos em silêncio. Olha, eu não prego porque eu não vou lançar pérolas aos porcos. Né? Mas você nem tentou pregar para saber se a pessoa vai rejeitar. Né? É bem comum acontecer esse tipo de pensamento. Né? Antes mesmo da rejeição, a pessoa dizer: eu não vou nem pregar para fulano porque certamente não vai me ouvir. É o tipo de pessoa que não vai querer escutar o que eu tenho para dizer. Né? Não é esse o ponto. Sabemos também, irmãos, que essas pessoas, conforme o texto diz, elas são perigosas. Ele fala dos cães como ele voltando para dilacerar os discípulos. Então, lançando aquilo que é santo para os cães, né, a ideia que a gente pode imaginar, ele cheirando aquilo, vendo que nada interessa, não quer saber daquilo ali, então vou me lançar contra aquele que jogou algo que eu não tenho interesse. Né? Isso aqui, irmãos, Jesus ele está preparando os seus discípulos para a perseguição que viria. Aquela perseguição que acompanharia de perto os cristãos dos primeiros séculos e que persegue muitos cristãos até os nossos dias. Jesus, depois da ressurreição, depois da sua morte e ressurreição, ele enviou seus discípulos para todo mundo, para que eles pregassem as boas novas de salvação. Mas ele alerta os seus discípulos para que eles não sejam ingênuos. Se o Império Romano estiver perseguindo o cristão, não seja ingênuo de ir lá querer converter o soldado romano. Não vá pregar para aquele que te persegue. Porque essa pessoa vai certamente se voltar violentamente contra você. Da mesma forma, hoje, digamos que alguém queira fazer missões na Coreia do Norte. Nós sabemos que a Coreia do Norte é o país que mais persegue cristãos hoje. A pena lá é pena de morte, campo de concentração e tudo mais.
Então, a ordem aqui é para o missionário: não vá para a Coreia do Norte querer pregar para o Estado lá, para as autoridades. Porque certamente eles vão se lançar contra você e vão lhe prender. Então vá e tente procurar uma oportunidade de pregação entre as pessoas comuns. E aí percebam se são cães ou não. A última informação importante, para determinarmos quem são as pessoas que fazem parte do grupo dos cães e porcos, é a informação que está diretamente relacionada ao texto anterior, sobre como corrigir um irmão. Nós podemos dizer que pessoas que desprezam uma correção, e aqui falo de uma correção que possui como objetivo a edificação, né? Aquela exortação amorosa, que o irmão realmente está sincero em querer que os outros cresçam, o outro irmão cresça na sua fé, e confronta em algum pecado, ou tenta mostrar algo que ele não estava enxergando para que ele cresça na fé. Uma pessoa que não recebe esse tipo de correção, ela não reconhece o valor precioso que isso tem. O livro de Provérbios confirma isso em vários textos. Por exemplo, Provérbios capítulo 9, versos 7 e 8 diz assim: quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. O sábio, a ideia aqui é que ele reconhece o valor da correção. O valor que uma crítica construtiva representa para a sua edificação. Ele sabe que uma exortação dentro dos parâmetros bíblicos, elas são necessárias, elas são edificantes. Já o zombador, ele não sabe disso. Ele odeia cada pessoa que chega até ele querendo corrigir ele. O zombador, ele se considera superior. Ele se acha melhor do que todos os outros. Existem vários outros provérbios que falam sobre o valor da correção, o valor da disciplina. Eu vou citar aqui só mais um texto, Provérbio 14, versos 31 a 33, que diz assim: quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade precede a honra. Pessoas que desprezam a correção são como o zombador do texto anterior. Pessoas orgulhosas, se consideram perfeitas, ou no mínimo superior aos outros. Fazer isso, segundo a Bíblia, não é só desprezar o conselho dos outros, mas é desprezar a própria palavra de Deus. É não reconhecer o valor das pérolas e sair pisando sobre elas. O cristão, aquele que realmente teme o Senhor e que valoriza a palavra de Deus, ele tem desejo de estar entre os sábios, ou seja, entre os irmãos mais maduros na palavra, porque ele sabe que desse grupo virá críticas construtivas para a sua vida, virá conselhos úteis. Dar ouvidos a isso é, segundo o próprio texto bíblico, adquirir entendimento, é crescer na fé, é se desenvolver, é caminhar humildemente no processo de santificação. Só que para agir assim, irmãos, só tem um jeito. Para ter uma humildade que não é naturalmente humana, isso é possível por meio de uma conversão genuína, coração regenerado, porque nós naturalmente desprezamos a correção. Nós naturalmente nos defendemos das críticas. Não, mas eu fiz isso porque aconteceu isso comigo. Eu tenho direito de agir desse jeito. Eu cresci assim, nasci assim e vou morrer assim. É o crente Manuela. Manuela? Gabriela. Crente Gabriela. Mas isso não provém de um coração realmente convertido. Né, irmãos? O Espírito Santo, ele nos faz considerar o outro como superior a mim. É isso que faz com que eu possa tirar a trave do meu olho para ajudar ao irmão tirar o cisco do seu olho. O único caminho para nós não pertencermos a esse grupo tão indesejado
é estarmos comprometidos com Cristo. Comprometidos com tudo aquilo que é precioso para Ele. Ter fé em Jesus, crer nele, se envolver e se comprometer com Ele. Eu digo a cada um de nós aqui, irmãos, seja por meio de Cristo um portador de pérolas e não aquele que pisa sobre elas por não reconhecer o seu valor. Para finalizar, irmãos, eu queria só chamar a atenção de vocês no equilíbrio do ensino de Jesus Cristo. Da mesma forma que nós temos um dos principais mandamentos, que é uma das colunas da fé cristã, amar o próximo, Jesus, por outro lado, alerta para a realidade de que o ser humano é pecador, que o ser humano é inclinado para o mal, que muitas vezes o ser humano ele é cruel, é orgulhoso, que o ser humano muitas vezes não deseja a Deus de forma alguma e se volta ainda contra aqueles que consideram a Deus e que temem a Deus. Por isso, nós não devemos estranhar se algumas pessoas reagem à mensagem do Evangelho com zombaria, com escárnio, até mesmo com violência. Essas pessoas são consideradas como parte do grupo dos cães e dos porcos. Para pessoas desse grupo, o cristão deve encerrar a pregação. Não podemos permitir que aquilo que é precioso para nós e para Deus seja tratado com desprezo, com ridicularização e com violência. Não significa que nós devemos odiar essas pessoas, querer o mal, nem nada semelhante. Nós devemos apenas encerrar a pregação. Até porque os resultados, se nós continuarmos pregando para pessoas obstinadas ao erro, são piores do que permanecer em silêncio. Porém, estar em silêncio não significa estar sem fazer nada. Nós devemos permanecer em oração, orando para que Deus mude o coração e a disposição dessas pessoas. Nós devemos reconhecer também que nós precisamos de Deus, do Espírito Santo, para nos dar discernimento na hora de realizar esse tipo de julgamento. Porque corremos o risco de querer encontrar aqui só uma desculpa para simplesmente não anunciar o Evangelho. Minha oração é que não seja assim entre nós. E para terminar, irmãos, gostaria de encerrar com algumas perguntas para meditação pessoal. Você possa analisar a sua própria vida, diante de tudo o que você ouviu a respeito desse versículo, desse texto, desse ensino de Cristo. Você é uma pessoa que consegue enxergar o valor precioso das pérolas citadas por Jesus? Você consegue ver o valor imenso do Evangelho? O valor da salvação que nós encontramos em Cristo? O valor da palavra de Deus que nos revela todas essas coisas? O valor de uma igreja fiel à palavra? O valor dos irmãos, aqueles irmãos que desejam o melhor para você e que querem te ajudar na sua caminhada. Todas essas coisas são para você algo de imenso valor? Pense por um instante nisso agora. Se a sua resposta é sim, eu valorizo isso, ou eu desejo valorizar isso. Se você percebe que você já ama todas essas coisas, então eu deixo mais uma pergunta a você. Qual o sentimento e como você age quando percebe que lançou esse tesouro para pessoas que não deram o devido valor àquilo que você mais valoriza? E para aqueles que tiveram a resposta como não sei, ou tenho dúvida se de fato valorizo, eu lanço um desafio. Busque o Senhor Jesus em oração hoje mesmo. Entregue a sua vida a Ele. Entregue a sua vida à palavra de Deus.
Busque uma caminhada, iniciar uma caminhada com Cristo, conhecê-lo mais, conhecê-lo melhor. Deixe que as evidências confirmem o valor precioso do Evangelho na sua vida. Vamos orar.